Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Você pode ler? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Normalmente esse é um texto usado em comemorações de aniversário. É muito comum pessoas usarem esse texto, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Mas eu quero fazer uma reflexão com vocês, porque me parece que muito mais que uma data natalícia, o texto nos expõe a um aprendizado diário. No final de cada dia que trouxe consigo suas adversidades, seus problemas, suas bonanças, os sorrisos, seja o dia bom ou mau, ele traz consigo suas lições. Então me parece que a Bíblia está nos dizendo que à medida que os dias vão passando, que a contagem vai aumentando, o propósito é que venhamos aprender com esses dias, para que o nosso coração, a nossa mente, encontre a sabedoria, receba a sabedoria. É algo muito importante entendermos isso. Aprendemos com o dia, com aquilo que ele trouxe para nós. E aí temos a expectativa de que as pessoas que têm mais dias de vida se tornem pessoas mais sábias. Que a sabedoria, de uma forma talvez meio filosófica, mas só para você refletir, o que é inteligência? Inteligência é a capacidade que o indivíduo tem de aprendizado. Quanto mais facilidade o indivíduo tem de aprender algo, ele é considerado inteligente. Se ele ouve só uma vez, ele é considerado uma pessoa inteligente, se aprendeu. Se ele é capaz de aprender apenas olhando, ele é considerado inteligentíssimo. Então, inteligência é capacidade de aprendizado. O que é cultura? Cultura é quantidade de informação armazenada de uma forma simples, tá certo? Quanto mais informação você tem e quanto mais variada for esta informação, mais culto você será considerado. Gosto de conversar com fulano, porque ele conversa sobre quaisquer assuntos, sobre a capacidade, certo? E o conhecimento dele sobre diversas áreas. Então, por isso ele é considerado alguém culto. O que é sabedoria? Sabedoria tem a ver com qualidade de vida. Sabedoria tem a ver como esse indivíduo vai usar todas essas informações que recebeu para melhorar a sua vida e, mais do que isso, a vida de pessoas que estão ao seu redor. Seria mais ou menos assim, a grosso modo. Cultura é saber que tomate é uma fruta. Sabedoria, não colocá-lo na salada de fruta. Certo? Apesar de ser uma fruta, o indivíduo que coloca o tomate, certo? Há um tempo atrás, um cara reclamou comigo que a moça casou com ela e pediu para ela fazer um arroz doce que a mãe dele fazia legal.
ela fez o arroz doce com tudo, mas botou alho. Mas botou açúcar, botou leite, ela botou tudo direitinho. Ela só deu uma refogada. Tá certo? Então, eu preciso que você olhe hoje, por quê? Porque o grande problema da vida é a ausência de sabedoria. As pessoas estão com muita dificuldade de gerenciar sua vida. E aí a minha proposta hoje, de uma forma simples e rápida, me ajude aí. Eu queria que durante 5 segundos, você agora parasse para pensar nas 3 pessoas que você mais ama. Tá certo? Já vá construindo isso aí na sua mente. 3 pessoas, quantas pessoas? Que você mais ama. Tá certo? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Pensou? Sim ou não? Agora me diga, levante a mão. Quantas pessoas, certo? Dentre essas 3 pessoas que você pensou, estava você, levante a mão. Pode baixar. Não deu, talvez 1%. Eu perguntei a você, para que você agora pensasse nas 3 pessoas que você mais ama. E dentre as 3 pessoas que você mais ama, não estava você. Você veio para essa terra para cuidar de uma pessoa. Ela é a pessoa mais importante da sua vida. Deus conferiu a você a oportunidade de cuidar dela, de zelar por ela. Essa pessoa é você. É responsabilidade sua cuidar de você, de seu corpo, de sua mente, de seu espírito. Porque se você não cuidar de você mesmo, não for saudável, salutar nessas 3 áreas, inevitavelmente vai ser difícil você viver unido, viver em grupo, não se envolver em confusão. Então eu vou te mostrar rapidamente, mais uma vez, a história da mulher samaritana. Vai ser bem rapidinho. Por quê? Como todos nós, ela também recebeu essa incumbência de cuidar da vida dela. Porém, ela não foi bem-sucedida. Ela cometeu erros ao cuidar de si mesmo. E isso gerou para ela sérios problemas. Jesus entrou na vida dela então para dar a ela um norte, para levá-la a uma mudança, a uma transformação. Se criamos pessoas saudáveis, criaremos ambientes saudáveis, porque lugares não têm problemas, igreja não tem problema, família não tem problema, o bairro não tem problema, empresas não têm problema. O problema está nas pessoas. Se queremos melhorar pessoas, ou se queremos melhorar lugares, melhoramos pessoas. Levamos equilíbrio, domínio próprio a essas pessoas. Potencializamos essas pessoas, fazendo com que elas sejam capazes de remover todo o poder que os outros têm sobre ela. Em qualquer lugar que ela esteja, ninguém é capaz de tirá-la do sério. Ninguém é capaz de desequilibrá-la. Por quê?
porque ela não empoderou ninguém. Numa conversa com um terapeuta, uma moça reclama do marido. E o terapeuta pergunta: o que ele faz que mais te irrita? Ela disse: o que mais me irrita, mais me fere, é quando ele diz que eu sou um monstro. Ele me chama de monstro. E o terapeuta perguntou: o que acontece com você? Ela diz: eu choro, eu me entristeço. Porque ele me ofende quando me chama de monstro. E o terapeuta disse a ela: o que você diria para mim se eu falasse para você que seu cabelo verde é tão lindo? Ela disse: eu ia sorrir, porque meu cabelo não é verde. Aí ele disse a ela: então o que você faria se eu dissesse que você é um monstro? Você deveria sorrir, porque você não é um monstro. Qual é a diferença do marido para o terapeuta? É que ao marido a mulher deu poderes que não deu ao terapeuta. É importante nós entendermos isso. O que as pessoas no trânsito, na vizinhança, em casa, o que seu marido, seu filho, sua sogra, o que essas pessoas são capazes de fazer com você? Quem deu a elas esse poder sobre você? Você já parou para pensar nisso? Você pode se tornar alguém que as pessoas não consigam desestabilizar? Tem alguém aqui que luta algum tipo de arte marcial? Isso. Uma das coisas mais importantes, certo? É a sua base, correto? É uma das primeiras coisas que você precisa aprender. Onde eu vou colocar meus pés? Para que qualquer movimento do oponente, certo? Seja previsto por nós, para que o movimento de nossas pernas estabeleça uma base segura, para que o adversário não venha nos derrubar. Entendeu? Então o que falta para você no diálogo com seu marido? Base. No relacionamento com sua família? Base. Base. Um ambiente estável, firme, forte, onde as pessoas não consigam te derrubar. Nós vamos olhar esse texto aqui. Coloca o capítulo 4. Eu vou usar rapidinho, porque esse texto, esse culto é bem rápido. Coloca aí. Não, coloca a partir do primeiro. Verso 1. 4:1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e que batizava mais discípulos que João, ora, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi ter em Samaria, numa cidade chamada Sicá, junto à herdade que Jacó havia dado para o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, disse: Jesus, dá-me de beber. E ele disse: como tu, sendo judeu, me pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Abre parênteses, porque o judeu não se comunica com o samaritano. Fecha o parente e bota uma pontuaçãozinha aí. Jesus disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem é o que te diz, dá-me de beber, você que me pediria e eu te daria da água viva. Ela disse: o poço é fundo, o Senhor não tem com o que tirar. És tu maior que o nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo desse poço, como também toda a sua família e todo o seu gado? Jesus disse: vai lá e chama, certo? Não, se você conhecer o dom de Deus e soubesse quem é o que te diz, dá-me de beber, você que me pediria, e eu te daria da água viva. Ela disse: Senhor, você está com um texto aqui, está certo? Deixa eu mostrar algumas coisas a vocês, importantíssimas, nesse texto. Temos uma mulher aqui, gerenciando sua vida. A obrigação dela é cuidar de quem em primeiro lugar?
De quem? Dela. Parece que isso é uma palavra egoísta, não é? Não. Primeiro vem você, seu estilo de vida. É uma palavrinha meio, mas é altruísmo. Tá certo? Você é alguém que ama você, mas vive para fazer o bem para outras pessoas, sem esperar nada em troca. Então não estou te chamando de egoísta. Mas é importante que você desenvolva um estilo de vida onde você seja saudável, onde suas decisões tragam para você benefícios. Eu não estou dizendo que você não vai cometer erros, mas pelo menos não cometa erros em ambientes cujos quais, para consertá-los, você vai precisar de muito esforço, muito tempo, muita dor. Esse tipo de erro precisa ser evitado. Pensa nisso. Uma escolha de um cônjuge errado leva quanto tempo para consertar? Eu nem sei se conserta, porque a perspectiva de vida do brasileiro aumentou. O casamento é até a morte, vai demorar a morrer. Tem certas coisas que não se brinca. Você pode cometer erros, sim ou não? Erre pelo menos no endereço. Fui para o endereço errado. Isso aí você pode errar. Até o Waze te ajuda. Mas tem coisas que não pode. Então preste atenção. A mulher, essa samaritana, ela quer ser feliz. É isso que ela quer. Então ela não está procurando nada de errado. Qual é o problema dela? É que ela está procurando a coisa certa no lugar errado. Ela está falhando nisso. Isso vai gerar, obrigado, sérios problemas para ela. Por quê? Porque a cada tentativa frustrada, ela traz para si um trauma, uma frustração. Todas as vezes que ela erra, todos os relacionamentos fracassados, e aí você pode aplicar do jeito que você quiser, uma busca por amizade, uma busca por uma igreja, uma busca por um casamento, uma busca de um emprego, eu não sei. Mas todas as vezes que não dá certo, ela tem que lidar com uma frustração. É isso que está acontecendo. Ela está viva? Está. Ela continua lutando? Continua. Mas ela está cansada, é óbvio. Para ela não tem sido fácil. Ela está muito longe do propósito, que é a felicidade. Quando isso acontece, inevitavelmente, nós vamos caçar culpados. Quem é o culpado dela não manter um relacionamento, certo? E não ter êxito naquilo que ela está fazendo? Será que os homens que ela se relacionou? Quem é culpado? Será que é o próprio relacionamento? Porque é tão difícil viver um relacionamento. Então vamos culpar o casamento. Vamos culpar os homens. Vamos culpar as mulheres. Vamos culpar o governo. Vamos. A mulher disse para Jesus que não queria voltar no poço. Me dê água para que eu não torne aqui para apanhá-la. Note que ela está procurando um lugar para depositar a culpa de seu fracasso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Achar alguém para culpar pelo seu fracasso vai te trazer vitória? Sim ou não? Não. Justifica, né? A justificação de um fracasso faz com que o fracasso continue lá. Essa é a vida dela. Andar sozinha, má reputação no ambiente, ninguém quer andar com ela, descrédito do jeito que resolveu viver, de arrumar um homem de verdade, critérios equivocados
para estabelecer relacionamentos. Todo o caos estabelecido por essa mulher, ou que essa mulher vive, é resultado de ausência de amor próprio, ausência de respeito, ausência de valorização. Se você não se valoriza, as pessoas não vão te valorizar. Ela está vivendo isso. Então, nitidamente, Jesus passa por Samaria para encontrar com ela. Fica sozinho perto do poço. E quando ela chega, ele diz para ela: dai-me de beber, me dê um pouco de água, mulher. É isso. Jesus inicia uma conversa com ela, dando a ela a sensação de que ele precisa dela, dando a ela a sensação de que é ele que depende dela. Então ela diz: como o senhor ousa falar comigo, que sou uma mulher samaritana? O senhor é um judeu, eu não sei quem o senhor é, eu não conheço o senhor. Jesus diz para ela: se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem sou eu, é lógico que você não sabe quem sou eu, porque se você soubesse quem sou eu, você não estava vivendo esse tipo de vida. Se você soubesse quem sou eu, se você vivesse segundo os meus parâmetros, as coisas estavam diferentes. O que Jesus está dizendo: eu estou aqui exatamente por isso, porque você não sabe quem eu sou, e por não saber quem eu sou, suas escolhas, suas decisões, a ausência de sensibilidade, te leva, te conduz a dizer coisas erradas, andar com pessoas erradas, fazer negócios equivocados. Sua vida está desse jeito exatamente por você não saber quem eu sou. O problema dela é que ela pensa que Jesus está na mesma situação que ela. Por ela não saber nada a respeito dele, ela pensa que ele também não sabe nada a respeito dela. Então Jesus vai começar a falar dela, não dele. Ele até mescla isso, dizendo: se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem sou eu, você é que me pediria e eu te daria da água viva. Ela falou do poço. E para ela está conversando com um estranho. E ele era um estranho para ela. Mas ela não era uma estranha para ele. Num determinado momento ele diz para ela: faz o seguinte, querida, vai lá e pega e traga aqui seu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: isso você disse com verdade, porque você já teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu. Quando ele fala isso, ela descobre que, apesar dela não saber nada a respeito dele, ele sabe coisas a respeito dela que ninguém sabe. Ele conhece a vida dela. Jesus está entrando nessa mulher agora. Quem é essa mulher? Essa mulher é alguém que sempre procurou algo que viesse de fora para dentro. Quando Jesus disse: eu sou capaz de entrar em você e criar em você um manancial que salte de dentro para fora, ele está dizendo para ela: se eu entrar em você, nunca mais você precisa de um homem, nunca mais você precisa de um elogio, nunca mais você precisa de aceitação, você nunca mais vai necessitar de nada que venha de fora, porque eu vou estar dentro de você. E a hora que eu entrar, eu sou o suficiente. É isso que ele está dizendo. A hora que eu entrar em você,
Eu vou dar a você condições de viver um novo estilo de vida. É isso que ele está conversando com ela, tentando fazer com que ela se valorize e descubra que o que ela precisa não está nas pessoas, está em Deus. E a única forma de conseguir obter é fazer com que Deus entre nela. Jesus está conversando com ela. E quando ele diz para ela: você teve 5 maridos e agora está com um homem que não é seu, ela disse: eu vejo que o Senhor é um profeta. Note que a visão dela, ela diz: eu não sei quem você é, mas eu sei que pelo que o Senhor sabe a meu respeito, eu sei pouquíssimas coisas a seu respeito. Eu não sei o que seu pai fez com você. Eu não sei. Eu não sei o que seu marido fez com você. Eu não sei. Eu não sei que tipo de trauma, problemas você carrega com você. Eu não sei. Eu não tenho capacidade para saber isso. Mas Ele sabe. Ele sabe tudo a seu respeito. Ele sabe. Ele sabe porque você não consegue terminar nada. Ele sabe. Ele sabe porque você procrastina. Ele sabe porque você adultera. Ele sabe porque você mente. Ele sabe porque você é preguiçoso. Ele sabe. Ele sabe porque você, né? Porque Ele conhece tudo a seu respeito. Ele sabe tudo a respeito de nós. Ele está dizendo isso para ela. Eu sei quem você é. Ela diz: mas eu não sei quem é o Senhor. Eu sei que o Senhor é profeta. E ele deve ter passado: eu não sou profeta, eu sou sacerdote, eu sou sacrifício, eu sou rei, eu sou a luz do mundo, o sal da terra. Eu sou tudo que você precisa numa coisa só. Você precisa de mim. Se eu entrar em você, 1000 caem ao teu lado, 10.000 caem à tua direita, mas eu vou te manter de pé. A pergunta é: quem está dentro de nós? Porque parece que o salmo que diz: o Senhor é o meu pastor, a gente vive como o Senhor está como meu pastor. Dependendo de onde esteja, Ele está, mas nunca foi, Ele não é. Porque se Ele for, Ele vai estar comigo na minha casa. Quando eu estiver brigando com a minha mulher, Ele vai estar comigo no trânsito. Ele vai estar comigo se eu estiver sozinho, se eu estiver acompanhado, se eu estiver doente, se eu estiver são, se eu estiver triste, se eu estiver alegre. Ele vai estar comigo porque Ele é. Você consegue entender isso? E com isso o que acontece? As pessoas perdem o domínio. Fica complicado conviver com você. Ninguém te irrita. Ninguém cria problema para você. Você vem num culto, se o louvor está bom, se está ruim, se o pregador pregou bem, se pregou mal, isso não faz diferença para você. O ambiente externo, ele não consegue mais controlar você, porque existe uma administração interna. E aí Jesus começa a conversar com ela algumas coisas muito preocupantes. Porque ela diz: vejo que o Senhor é profeta. Nossos pais adoravam nesses montes. Vocês, judeus, dizem que o local de adoração é Jerusalém. Note que a pauta não é mais água, a pauta não mais é homem, a pauta agora é adorar. Olha para onde Jesus está conduzindo essa mulher. Ela diz: nossos pais adoravam nesses montes, vocês, Jerusalém. Jesus diz: ora vem, e ela é agora, em que o Pai, o Senhor, anda buscando. Me ajude aí, buscando o quê? Buscando verdadeiros. Segura aqui, igreja. O Pai está buscando o quê? Bom, se o Pai está buscando verdadeiros adoradores, é porque no ambiente de adoração tem falsos
adoradores. O Pai anda buscando adoradores que o adorem em espírito e em... Se o Pai está buscando quem adora em espírito e em verdade, é porque tem adorador que anda adorando em carne e em mentira. Onde estão os adoradores que, ao invés de adorar em verdade, adoram em mentira? Onde estão os verdadeiros adoradores? Onde estão os adoradores que adoram na carne? Parábola do joio e do trigo. Onde eles estão? Onde eles estão? Juntos. Juntos. Na igreja tem verdadeiros adoradores, sim ou não? Na igreja tem falsos adoradores, sim ou não? Na igreja tem adorador que adora em espírito? Tem adorador que adora na carne? Sim. E eu preciso ser forte o suficiente para sobreviver a este ambiente. Eu preciso ter maturidade o suficiente para isso. Porque desestabilizar, preste atenção, irmãos. Tem uma historinha que eu acho bem interessante. É uma historinha das formigas. Se você pegar 100 formigas vermelhas e colocar aqui dentro, e colocar 100 formigas negras dentro dessa garrafa, sabe o que vai acontecer? Nada. Elas simplesmente vão ficar andando umas sobre as outras. Mas se alguém fizer assim com a garrafa, as formigas vão brigar entre si e vão matar umas às outras, provavelmente por causa dos feromônios serem diferentes. E aí eu pergunto, a culpa de uma formiga matar a outra é de qual formiga? Então a culpa é de quem? De quem sacudiu. A quantidade de gente sacudindo a garrafa na igreja é grande, fazendo com que o irmão lute contra o outro. E tudo isso acontece por uma coisa muito simples: a ausência de equilíbrio na pessoa. Satanás é um oportunista. Essa é a grande verdade. Jesus está explicando tudo isso para uma mulher, numa conversa que não demora muito. Mas ele falou para ela: se eu entrar em você, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Nunca mais. Nossos pais adoram neste monte, Jerusalém. Jesus nem aqui, nem em Jerusalém. Porque um adorador de verdade não tem lugar para adorar. Um adorador de verdade, ele se torna um adorador onde ele estiver. O local vira de adoração. Pode ser na fornalha, pode ser na cova dos leões, pode ser na prisão, pode ser onde for, o local vira um ambiente de adoração. É assim que funciona. Porque você sabe quem você é. Minha proposta hoje, primeiro vem para mim, porque essa palavra veio ao meu coração, para que eu ministrasse para mim mesmo, para que eu cuidasse melhor da minha saúde física. Não gosto de exercício, não gosto de comida saudável, não gosto. Você pode gostar, eu não gosto, certo? Mas eu estava pensando,
Se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar? E eu recebi a responsabilidade de Deus de cuidar de mim mesmo, das minhas emoções. Eu até que sou bom, da minha espiritualidade também, mas eu sou meio fraco no negócio do corpo. Esse dia eu fui no carro pegar um negócio aqui atrás assim, ó, que estava no banco de trás. Quando voltei eu tive que parar, deu um nó aqui, ó. Falei, demônio. Mas não era demônio, era sedentarismo. Então escute só, Jesus está conversando com ela, e os discípulos estão chegando com a comida que foram comprar. Quando ela vê os discípulos chegando, provavelmente ela sabe que a conversa encerrou. Ela sai correndo até a cidade. Quem é ela? Quem é ela? Ela é a samaritana, sim ou não? Sim. Ela chegou no poço com ou sem Jesus? Isso. Ela saiu do poço com ou sem Jesus? Com. Jesus estava com ela? Sim ou não? Não. Jesus estava nela. Ele não estava com ela, ele estava nela. Então ela vai agora na cidade, encontra homens que sabiam quem ela era anteriormente. E eu fico perguntando, por que é que aqueles caras acreditaram que o Messias iria conversar com uma mulher daquela reputação? Pensa, ela chegando lá para aqueles homens e diz, olha, eu fui lá no poço pegar água, encontrei um homem que conversou comigo. O que ele é? Judeu. Provavelmente essa história é uma mentira. Um judeu não iria abordá-la. E pior, eu estou achando que esses judeus é o Messias. Aí é que não vai mesmo. Se fosse um judeu qualquer, eu já não acreditaria. Mas dizer que ele é o Messias, aí já é demais. Então, o que você acha que tinha naquela mulher que fez com que os homens deixassem suas atividades e fossem até o poço? Pense. A fonte que ele disse que seria se entrasse nela. Os homens não saem de Samaria para ir ao poço pelo que a mulher disse. Não. Eles saem de Samaria para ir ao poço porque o que ela disse tem poder. A maneira cuja qual ela se dirige aos homens agora é uma maneira diferenciada. Você vai sair daqui, você vai voltar para Samaria. Samaria é a sua casa. Os samaritanos hoje são seus familiares, seus amigos. E quem é você hoje? A samaritana. Hoje nós somos ela. E nós, mais tarde, amanhã, voltaremos para Samaria. A pergunta é: Jesus vai estar em nós? Pastor, como é que eles vão ver? Eles vão descobrir. Talvez não consigam ver no primeiro dia. Não. Eles vão precisar um pouco mais de tempo para desconstruir a ideia que tem a seu respeito. Para desconstruir o pensamento que tem, porque ele é construído em quem você foi até hoje, até chegar no poço.
só para buscar água. Mas agora, quando você volta, tem algo diferente em você. Esse algo diferente é Jesus. Agora, isso nunca vai acontecer se você não entender a responsabilidade que você tem sobre você. Você não vai poder mudar os outros. Não vai. Você não vai poder pegar alguém grosso e transformar em alguém educadinho. Aliás, não é obrigação sua fazer isso. Você não vai conseguir pegar alguém desonesto e transformar em honesto. Isso não é obrigação sua. Não é obrigação sua transformar os outros. Não é obrigação sua controlar os outros. A obrigação sua é definir que tipo de reações você terá baseado nas ações dos outros. É só isso. Como você vai reagir quando sua mãe ou seu pai se comportar desse jeito? Isso você pode definir. O que você vai falar quando aquela pessoa que te provoca chegar a partir de hoje e te provocar? Isso você decide, porque você tem total autoridade sobre você. Não dá mais para culpar Satanás. Todo mundo já sabe que ele não é culpado. Ele não é culpado de você ser do jeito que é. Não é culpa dele. Ele é um aproveitador que, conhecendo você, suas deficiências, ele é um oportunista. Mas todas as pessoas difíceis que estão ao seu redor, elas são seus professores, seus mestres. Cada um trazendo consigo as matérias cujas quais serão usados para ensinar a você. O ignorante vai te ensinar a ser educado. O grosseiro vai te ensinar a ser calmo, a ser paciente. Eles são seus professores, provocando em você o pior. Né? Por quê? Porque se eu fizesse isso aqui agora, o que eu entornei? E por que eu entornei água? Porque aqui dentro tem água. Se aqui dentro tivesse Coca-Cola, entornaria o quê? Se tivesse café, café. Quando alguém te aperta, te pressiona, o que sai de você? O que está dentro de você. É isso. Nós viemos a essa terra para sermos vencedores. E não é vencedor para ganhar dinheiro, vencedor para ter... Não, vencer o mal, vencer as adversidades, vencer as lutas, vencer as provocações. São vitórias verdadeiras. Precisamos aprender, sabe, o que é útil e o que é valioso. As pessoas já não sabem mais isso. Pastor, qual é a diferença de útil e valioso? Quer? Vamos lá. Útil, tudo aquilo que o dinheiro compra. Valioso, tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. É simples. É simples. Dá uma olhada na sua vida e evite desculpas. Encontre responsabilidade. Eu sou alguém responsável. É assim que funciona. Ou então, vá para um ambiente. Escute, você vai vencer. Isso, hoje é a sua vitória. Vamos embora. Vá para a melhor semana da sua vida. Faça o que você quiser e vai dar tudo certo.
Não vai. Você já viu que não vai. Faz muitos anos que você está vivendo desse jeito e não deu certo. Então assuma a responsabilidade. E mude, mesmo que seja paulatinamente, vagarosamente, dentro de uma medida cuja qual você consiga fazer uma transformação segura. Mas saia daqui para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, através da sua casa. Posso ouvir um amém? Já sepultamento. Pois bem, se a proposta de Deus é um paraíso,
Nós não temos como entrar lá. Porque um homem jogou tudo isso fora. Seu nome é Adão. E agora como vamos fazer? Quem vai poder nos redimir? Um sacerdote. Alguém comissionado por Deus para oferecer um sacrifício para o perdão do pecado ou a remissão do pecado. Para que isso aconteça, o sangue vai ter que ser derramado. Então o sacerdote mata um animal e o sangue deste animal cobre o pecado dos homens. Mas o sacerdote precisaria primeiro oferecer um sacrifício por si mesmo, para que então tivesse habilitado a oferecer pelo povo. Mas com o tempo, os sacerdotes se corromperam. E agora não há mais condições de ninguém entrar neste paraíso. A porta foi fechada. Então alguém precisa tomar uma decisão. E esse alguém é Deus, que vai entregar seu filho para morrer. Ele vai ser o sacerdote, ele vai ser o sacrifício, ele vai cumprir tudo. E como a Bíblia diz, se o pecado entra por um homem, tem que sair por um homem. Se o pecado entra por um homem nascido de mulher, ele precisa sair de um homem nascido de mulher. Para nós não há muita importância. Provavelmente Jesus não nasceu em dezembro. Essa é uma junção de um imperador que se converte. E por causa disso, para harmonizar as coisas num ambiente que tinha mais a ver com política do que com fé, a data estabelecida foi essa. E nós comemoramos a data do nascimento do nosso Salvador. E as crianças brincaram hoje nos contando histórias, falando a respeito de nossa cultura. E eu não sei se você observou, mas no final elas brincaram como seria se ele tivesse nascido na Índia, como seria se ele tivesse nascido no Canadá, como seria se tivesse nascido na Lua. Me parece que a ideia é mostrar que ele nasceu para morrer por todos. Seja você alguém de uma aldeia indígena, seja você um célebre astronauta numa nave no espaço. Que possamos, mais do que vivermos isso, deixarmos registrado no coração de nossas crianças. Porque o Evangelho de Cristo nos ensina a honrar os nossos idosos. Nos ensina a respeitar aqueles que construíram com muita dificuldade, com muitas limitações, estradas cujas quais nós caminhamos hoje com facilidade. Um evangelho que nos ensina a respeitar pessoas que têm escolhas diferentes de nós, situações cujas quais nós temos muita dificuldade de entender e de explicar. Coisas que para nós são muito obscuras. Mas o Evangelho me ensina a respeitar alguém que senta nessa cadeira vestido de uma forma diferente de nós.
se comportando de forma diferente de nós. Mas esse Cristo, Ele morreu por todos nós, sendo nós ainda pecadores. Hoje temos que conviver com grandes escândalos, envoltos em ambientes religiosos. Homens maus, corruptos, enganadores, verdadeiros lobos vestidos em pele de ovelhas. Vemos todos os dias a igreja sendo manchada por um escândalo, seja ele financeiro, seja ele sexual, escandaloso. E tudo isso me parece ter um propósito: o não reconhecimento da entrega do homem que precisa ser salvo a Cristo, o Salvador. Nós lutamos contra isso todos os dias. Estamos longe de sermos perfeitos. Abrimos as nossas portas com todas as nossas limitações, com a proposta de que alguém encontre o Salvador que um dia encontramos. Eu encontrei com ele há 32 anos atrás. Eu não sei há quanto tempo você encontrou. Mas desde que eu me encontrei, eu tento apresentá-lo a outras pessoas. Em encontros aqui na igreja, em postagens em redes sociais, em programas de televisão, com héteros, homos, pobres, ricos, cultos ou indoutos. Um dia, a morte chegará para todos nós. Por mais que as pessoas te amem, o lugar mais longe que ela irá no dia do sepultamento é a porta do túmulo. Dali, ninguém vai com você, a não ser aquele que venceu a morte. Nós precisamos nos preparar a cada dia para vencermos o mau exemplo das pessoas, para nos agarrarmos à nossa fé e entendermos que a Bíblia é um livro de fé. É interessante você ir ao Egito, visitar o Museu do Cairo, ver a tumba de um faraó egípcio, um dos mais famosos, se não o mais famoso, Tut, ou Tutankhamon. Ver a cama que ele dormia, o sandália que ele calçava, a carruagem que ele usou. Algumas peças de mais de 3.000 anos de um faraó egípcio. Você vai a Israel, não tem um objeto de Jesus. Não tem uma cadeira, não tem uma mesa, não tem uma taça que ele bebeu. Tem de César, mas não tem de Cristo. Ele poderia nascer rico, mas não queria deixar vestígios para que pessoas usassem como amuletos, como até hoje alguns veneram pedaços da suposta cruz espalhados pelo mundo. Mas ele não queria isso. Ele queria que nós, sem termos nada, para pegarmos na mão, para acreditarmos que ele existe, porque ele não quer estar na sua mão, ele quer estar no seu coração. Ele quer que você creia. Não há lugar nenhum em Israel, Jerusalém, Betânia, Nazaré, Cafarnaum, Naim, onde alguém te diga com precisão, ele esteve
sentado aqui, dormiu aqui. Até o local de sepultamento tem dois, o dos católicos e o dos protestantes. Até o túmulo tem dois, o local da crucificação, né? E você pode perguntar por quê? Porque nós vamos precisar de fé para se relacionar com Ele. Eu quero fechar o culto desta noite orando para que os maus exemplos, as coisas negativas que vimos e que veremos, não seja suficiente para diminuir a nossa fé. Que cada vez mais possamos, através do Evangelho, respeitarmos os idosos, investirmos nas nossas crianças, criarmos esperança no coração dos nossos adolescentes, pedimos conscientização para a mente de nossos jovens, para que ninguém abandone o caminho do Senhor. Eu quero que você fique de pé neste momento. Nós vamos orar. Já já vamos ter o nosso segundo culto. Ele começa daqui a 1h15. Está chovendo, eu vou dar espaço para você sair com facilidade. Pastor, o senhor não quer fazer um apelo? Eu gostaria de aceitar Jesus ou de recebê-lo, de me reconciliar. Atrás daquela câmera lá, ó, tem uma sala apta para receber você. Se você precisar de uma oração, tem gente para orar. Se você precisar de informação sobre horários de nossos cultos, sobre como funciona, lá tem gente para te informar. Se você desejar voltar para Jesus, lá eles vão te receber. Se você quiser receber Jesus pela primeira vez, eles vão. Se você precisar de uma oração apenas, vai ter alguém para te assistir e para orar por você. Mas feche seus olhos neste momento. Senhor nosso Deus e Pai soberano, te damos graças por teu Filho Jesus, pelo sacrifício na cruz do Calvário, que nos trouxe a possibilidade de nos reencontrarmos com o Senhor e termos a vida eterna. Abençoa a cada lar, a cada família, abençoa a cada casamento, abençoa os nossos filhos, os nossos pais. Abençoa o nosso Brasil, como disse as crianças. Abençoa o legislativo, o judiciário. Abençoa, ó Deus, o nosso presidente. Em nome de Jesus, ó Deus. O Brasil pertence ao Senhor. E nós te entregamos a cada bairro, município, cidade, capital, estado. Leva-nos aos nossos lares com a esperança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que veremos, pela fé, um país melhor, melhor para todos. Leva o teu povo de volta aos seus lares. Abençoa a festividade do Natal, da terça para a quarta-feira. Que haja perdão, arrependimento, reconciliação. E que em nome de Jesus, filhos possam abraçar os pais, pais possam abraçar seus filhos, que os irmãos possam se reconciliar. Abençoa as famílias, ó Deus, e somos gratos por tudo.
e que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja para com todo o povo do Senhor e todos digam. A primeira coisa que Jesus vai mostrar em suas palavras, em suas atitudes, é o reconhecimento do céu, da prioridade do céu, de fazer a vontade de Deus. Mas segundo, o reconhecimento da autoridade de seus pais, daqueles que estão sobre ele. Não se esqueça que ele é o próprio Deus, sendo cuidado por homens, por seres humanos. É o divino sendo cuidado por um indivíduo carnal. E ele não tem problema nenhum de obedecer a essa hierarquia. O texto diz, ele ficou quieto, foi para casa e lhe foi sujeito. Obedecia seu pai e a sua mãe. Talvez isso nos mostre porque ele foi bem sucedido. Talvez essa seja uma grande lição de Jesus para todos nós que muitas vezes não atentamos. Que uma das melhores maneiras de sermos bem-sucedidos nessa terra é obedecermos aos nossos pais. É o reconhecimento de autoridade. Você quer o segundo texto? Eu vou dar para você porque é rapidinho. Capítulo de número 3, verso de número 15. Agora ele tem 30 anos de idade, de 12 para 30, 18 anos depois, a Bíblia volta a falar, certo? De uma frase que ele disse, Mateus 3, 15. Mateus capítulo 3, verso 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Preste atenção, porque novamente Jesus vai falar de autoridade. Ele agora tem 30 anos de idade, assume a maior idade na cultura judaica, e ele então agora vai caminhar até João Batista, que está batizando no Jordão. Quando Jesus se aproxima, João o reconhece. Aliás, João já o havia reconhecido quando o encontrou pela primeira vez. Assim que Jesus entrou na sua casa, no ventre de Maria, João o reconheceu ainda no ventre de Isabel. Quando João vê Jesus, Jesus vai até ele e João está batizando os outros. E Jesus vai até ele para ser batizado. E João fica desconfortável. João não quer batizar Jesus. Mas preste atenção, Jesus vai iniciar seu ministério. Ele já era alguém obediente a Deus, a autoridade de Deus. Ele já era alguém obediente à autoridade de seus pais. Mas a autoridade agora espiritual que Deus colocou é João Batista. Mais uma vez Jesus vai mostrar o que é o reconhecimento à autoridade. João diz, não, está errado, eu não posso te batizar. Mas Jesus disse, deixa por agora, é assim, João, porque assim nos convém cumprir a justiça. Deus colocou você neste momento sobre mim, e eu não tenho nenhum problema. Preste atenção. Hoje nós temos uma dificuldade tão grande de reconhecimento de autoridade. Hoje nós vemos tantas pessoas com tanta dificuldade de reconhecer a autoridade do chefe, a autoridade do patrão, a autoridade do mais velho, a autoridade do professor, a autoridade do pai, a autoridade do pastor, a autoridade do policial, a autoridade do político, a autoridade. Hoje nós vivemos uma crise de reconhecimento de autoridade. Somos cristãos, então vamos lá, vamos reconhecer a autoridade de Deus. Estou aqui tratando os negócios de meus pais. Tá bom, tratou, vamos embora para casa. Então tá bom, vou reconhecer a autoridade de meus pais. Não interessa se ele é Deus ou não.
Aliás, nesse momento ele não é Deus, ele é um ser humano. E o que ele está nos mostrando com suas falas iniciais é que não havia nenhum desconforto nele em ser submisso a uma autoridade que está acima dele, fosse ela seus pais, fosse ela César, quem fosse. Jesus nunca teve problema, porque ele sabia quem ele era, e obedecer a alguém nunca o fez sentir menos de quem na realidade ele é. Hoje uma mulher não consegue ser submissa a um homem, um marido não consegue ouvir uma mulher que pode ser uma autoridade na vida dele ou do marido, porque a Bíblia, ou melhor, a vida aproxima pessoas diferentes, que são fortes em áreas diferentes. Então em algumas áreas sua mulher será uma autoridade muito maior do que você, e por que não ouvi-la? Talvez em algumas áreas seu filho se torne, por exemplo, numa área, por exemplo, da... Como é que eu vou? Me ajude aí. Tecnologia. Certo? Às vezes seu filho tem 10 anos. E é uma autoridade que tu não troca nem o som do celular. Certo? Mas as pessoas têm uma dificuldade, meu irmão, de reconhecer a autoridade. Jesus não tinha. Era para estar debaixo de José, mas estou aqui, estou obedecendo a Deus, estou obedecendo a César, eu estou obedecendo ao que Deus criou, estava aqui, certo? Que era, não precisa ficar, pode deixar, tá certo? Mas eu queria que você entendesse como ele começa falando. As primeiras frases de Jesus registradas na Bíblia tem por tema autoridade. Duas coisas que ele também vai dizer. Sua primeira frase em Marcos é Marcos 1,15. Eu acho que vale a pena também. Marcos 1,15. Vamos lá? E dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está, arrependei-vos e crede no... Preste atenção, o evangelho de Marcos, Jesus está escrevendo a igreja que estava se formando em Roma, ou seja, seu propósito é escrever aos romanos. Esse é o primeiro evangelho a ser escrito. Pastor, se o primeiro evangelho é Marcos, por que Mateus vem primeiro na colocação e na formação do Novo Testamento? Porque Mateus escreve para os judeus, citando a linhagem, o sacerdócio de Jesus, e por isso Mateus vem primeiro. Já Lucas escreve para os gregos, já João escreve para todos os crentes que já tiveram um primeiro encontro com Jesus, que é através do evangelho de Marcos, de Mateus ou de Lucas. É só para esclarecimento, que isso aqui não vai te acrescentar nada agora. Mas preste atenção no que Jesus está dizendo em Marcos. Ele diz duas coisas: arrependimento e fé. A diferença entre arrependimento e remorso é que o arrependimento sempre vem acompanhado de conversão, remorso não. Eu quero colocar a palavra arrependimento. Jesus está dizendo em Marcos duas coisas, certo? Ele está dizendo para uma igreja que está em Roma. Então ele diz: vocês vão precisar de duas coisas: arrependimento e fé. Ele está falando de sua missão. Note, eu vim cuidar das coisas, dos negócios de meu pai. Estou debaixo da autoridade dele. Estou debaixo da autoridade de meus pais. Fui criado por José e por Maria. Estou debaixo da autoridade de João, porque ele é o anjo, aquele que irá preparar o caminho. Então ele está tudo certinho. Ele está buscando fazer tudo direitinho. E agora o que ele está dizendo é: eu preciso, com aquilo que eu vou fazer, para que eu consiga alcançar vocês, que vocês se arrependam e tenham fé. Porque senão a missão não vai ser cumprida.
Quer o próximo texto? Vamos a João. Primeira fala de Jesus no Evangelho de João é João 1,38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: lê para mim. Disse-lhes o quê? Isso. Quando você vai ver a Bíblia, a única coisa que vai estar em vermelho é que buscais. Desse texto todo aqui que você está lendo, a única coisa que Jesus disse foi o quê? Que buscais. Só isso. No Evangelho de João ele está fazendo uma perguntinha, só. A primeira pergunta dele é: o que vocês estão buscando em mim? Note que em Marcos ele diz: arrependam-se e tenham fé. Mas agora em João ele diz: o que vocês estão buscando em mim? É cura? É libertação? Vocês estão querendo pagar uma dívida? Vocês estão querendo resolver um problema no casamento de vocês? Qual o motivo? Por que é que vocês estão me buscando? Quais são as expectativas que você tem em torno de se relacionar comigo? Para que vocês me querem? É isso que ele está dizendo. Preste atenção, porque um texto ele vai completando o outro. Eu li, porque eu separei aqui 10 frases ditas por Jesus. A primeira é o reconhecimento de autoridade de Deus e de seus pais em Lucas 2. A segunda é o reconhecimento da autoridade de João Batista sobre ele, Mateus 3:15. Depois é ele falando da sua missão em Marcos 1:15, onde ele fala de arrependimento e fé. A quarta está em João 1:38, onde ele pergunta: o que vocês estão buscando? Vocês vieram à igreja para quê? O que vocês querem comigo? O que vocês estão querendo comigo? É isso que ele está perguntando. No Evangelho de João, a história começa assim: o que você está buscando em mim?